Graça e paz. Vamos continuar meditando um pouco mais sobre inteligência artificial. A palavra do Senhor em Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, essa profecia foi determinada por Deus através do profeta Daniel na época em que ele vivia, mas Deus mandou ele selar o livro, porque seria somente no tempo do fim que a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. O mundo está acelerado e numa corrida de multiplicação da ciência, de conhecimento, de capacidades impressionante. E nós podemos constatar isso na medicina, na tecnologia, na forma do dinheiro, né, da economia, mas principalmente, gente, na tecnologia. Vamos nos deter, né, no tema dessa meditação, da inteligência artificial. A inteligência artificial deu um pulo enorme. A gente, fazendo uma pesquisa, se eu e você formos pesquisar sobre inteligência artificial, a gente vai ver que esse tema começou a ser introduzido desde 1950. A inteligência artificial, ela atua na reprodução de padrões de comportamento semelhantes ao ser humano por dispositivos e programas computacionais relativo ao computador. Então, é a máquina desenvolvendo comportamentos humanos. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. Se você fizer uma pesquisa no seu YouTube, você vai ver que está avançado no campo da robótica a inteligência artificial. Os robôs estão assustadoramente começando a ser introduzidos na sociedade. A gente viu que o Elon Musk apresentou via internet nos Estados Unidos o seu grande avanço no campo da robótica. Robôs desenvolvendo tarefas simples a princípio e até mesmo complexas, como a de dirigir, com um movimento de pinça, com marcha, com robôs que conseguem subir e descer escadas, pegar copos, fazer movimentos de danças, já fazer alguns comandos de pegar coisas para o ser humano, ligar, desligar, abrir e fechar. Então, os robôs já estão sendo introduzidos na vida do ser humano como parte, como integrante da sociedade, da família e das funções que antes eram desenvolvidas somente por seres humanos. Então, isso significa que haverá uma diminuição no campo do trabalho, pois será substituído pelos robôs. Eles vão substituir várias tarefas humanas. Eles vão substituir várias tarefas de ensino, de fala, de cirurgias, como já está acontecendo. Nós já sabemos que a medicina já utiliza de robôs para fazer determinadas cirurgias minuciosas que a mão humana não teria tanta destreza e firmeza quanto a mão robótica. Então, quando a gente já liga para uma empresa e ali aquela empresa nos direciona para um assistente de voz, né, informando o nome da empresa, o momento de falar com o atendente, aquilo ali já é um tipo de inteligência artificial. Nós já, como mencionamos, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, a internet, o YouTube, o Google, tudo isso já faz parte da inteligência artificial que foi entrando e a gente ainda nem tinha se dado conta de que isso era a inteligência artificial. Sabemos que agora o governo e várias empresas já
tem o reconhecimento facial como forma de acessar seus dispositivos e aplicativos. Isso também já é uma face da inteligência artificial. Para a gente buscar informações do governo, de impostos, de cadastros, a gente já está fazendo reconhecimento facial via internet. Isso já é o que a gente vê nos filmes, né? Muito as pessoas, para entrar em determinada fortaleza ou entidade do governo, elas são reconhecidas facialmente pelos olhos, né? Pela a leitura dos olhos, para poder ter acesso àquele lugar. E nós sabemos que, a princípio, a inteligência artificial ela vem com uma roupa do bem, né? Uma roupa que vai facilitar a vida do homem, pois ela vai proporcionar menor possibilidade de erros humanos, né? Na execução de tarefas, principalmente no campo aí da medicina. Tem capacidade de funcionar de maneira ininterrupta, porque o robô não cansa, o robô não dorme, o robô não come, o robô não tem sentimento e ele pode realizar tarefas repetitivas sem causar exaustão ou algum problema pela repetição em si. Promove a automação de produtos industriais e fábricas, ou seja, aumenta a produtividade de objetos que aquela fábrica fabrica, né, que ela faz, vai melhorar no atendimento ao consumidor. E, sem dúvida, no campo da medicina, nós vamos ver avanços impressionantes, como a gente já está vendo, que um chip já foi implantado no cérebro de uma pessoa e ele já está conseguindo ler pensamentos. Essa pessoa que não tinha movimentos, não conseguia expressar movimentos em sua posição devido a um acidente, ele já está, por meio do pensamento, se comunicando com o que está ao redor. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, isso nos assusta, essa tecnologia, porque agora ela vai ser implantada em nós. Essa parte eles chamam de transhumanismo, né? Essa parte tecnológica, ela não vai ficar somente como um acessório ajudador, mas ela vai fazer parte do nosso organismo, ela vai fazer parte da nossa mente, dos nossos movimentos, dos nossos sentimentos. Inclusive, eles já prometem também cura de depressão, ansiedade, pânico, através do implante dessa inteligência artificial via chip na mente das pessoas. Então, a princípio, parece a coisa mais fantástica, porque vai trazer benefício, vai trazer cura, vai trazer facilidade, vai trazer menos erros nas execuções de tarefas que o ser humano, por ser humano, pode errar e trazer um prejuízo para quem está sendo beneficiado com aquele tipo de procedimento. Então, a inteligência artificial, ela já entrou, já se comunica conosco e ela está crescendo e se desenvolvendo muito rápido, debaixo de nós. A gente nem está percebendo, porque a gente está preso no nosso dia a dia, na nossa corrida de vida. Mas, se fizermos uma pequena busca pela internet, a gente vai perceber o avanço e como é até assustador o que está por vir. Porque nós sabemos que o ser humano, ele sem o temor de Deus, sem o respeito a Deus, sem buscar em Deus a resposta, ele consegue chegar em patamares altíssimos. Lembra que na Torre de Babel, Deus teve que dizer, não, nós temos que descer e impedir, porque, né, o homem é um só, eles estão com um pensamento só e eles vão conseguir o propósito do coração deles. Então, Deus teve que descer e confundir os homens para parar aquele alcance, porque o ser humano, ele tem uma inteligência muito grande, que às vezes a gente não sabe usá-la ou não descobriu ainda a potencialidade dela, mas que tem
muita capacidade de fazer coisas impressionantes. E a inteligência artificial é uma prova dessa. Outra coisa que eu também fico extremamente... um avião voar a não sei quantos metros de altura, isso também faz parte de uma inteligência artificial, né? Aquele pássaro de aço conseguir se locomover de um continente para outro sem cair, sem se autodestruir, e pilotado por um computador, né? Chega uma hora que coloca o piloto automático, aquilo ali também já é uma inteligência artificial, para você ver como o tema inteligência artificial já faz bastante tempo que está no nosso meio e a gente ainda não tinha se dado conta. E o que tem a ver com o fim dos tempos, a inteligência artificial? Tem tudo a ver, gente, porque eles vão substituir a polícia, o exército por robôs, justificando a não perda de pessoas nas guerras, né? Na corrida contra os rebeldes, os bandidos, os traficantes. Então, eles vão substituir o corpo da polícia e do exército por robôs. Se um robô for destruído, não é uma vida, não é uma pessoa. Então, isso significa que irá proteger a vida. Só que, o que acontece? O sistema, ele está caminhando, nós sabemos que está caminhando para quê? Para o sistema do governo mundial, da ordem mundial, de um mundo debaixo de um controle, de um personagem que a Bíblia chama de quê? De anticristo. Essa profecia vai acontecer, quer a gente creia ou não. E o anticristo, ele vai receber da própria mente de Satanás informações, comandos e ações para atingir a criação de Deus. E qual é o desejo de Satanás? Matar, roubar e destruir. Ele tem esses 3 desejos dentro da sua mente deturpada, caída e psicopata. Qual é? Matar, roubar e destruir. Então, ele vai inflamar a mente dos governos e principalmente desse representante dele, que é chamado o anticristo, pela Bíblia. Por quê? Porque ele vai ser contra Deus, contra a Bíblia, contra os princípios morais da palavra de Deus, contra os princípios da ordem, da liberdade, da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Ele vai ser de contra, mas a princípio ele vem com uma roupagem do bem, ele vem com uma linguagem do bem, afinal de contas, ele é a árvore do bem e do mal. Então, primeiro ele vem como o bem, ele vem defendendo a família, ele vem defendendo os princípios, ele vem defendendo o ser humano, o respeito ao próximo, aos limites geográficos, a não utilização de guerra, vai tentar levar o mundo para um período de paz, né, de harmonia, para que a gente não se autodestrua, para que o planeta não seja contaminado, de maneira tal que a vida na Terra fique impossível. Então, ele vem com essa roupa do bem mesmo, do bom moço, do cordeiro, né? E conquistando mesmo, porque todo mundo quer isso. Eu e você, sendo normal, nós queremos viver uma vida próspera, em paz, em saúde, e criar os nossos filhos e netos num ambiente saudável. Então, ele vai proporcionar para o ser humano esse desejo de um paraíso na terra, né? De um céu na terra. Só que depois que ele conquista a humanidade, ele conquista as nações, a Bíblia diz que o próprio Satanás, o anjo caído, domina a mente dessa pessoa, desse ser. E aí entra o desejo e a inclinação dele contra o ser humano, que é matar, roubar e destruir. Então, ele vem para oprimir, ele vem para controlar, ele vem para perseguir, ele vem para prender, para matar mesmo, para escravizar o ser humano. E o ser humano, como um ser inteligente, sendo ele crente ou não, cristão ou não, o ser humano, ele não gosta de ser o quê? Forçado. Ele não gosta de obedecer debaixo de uma ordem positiva, porque o ser humano, ele por natureza, ele é o quê? Volitivo. Ele gosta de fazer as coisas por vontade, porque ele está com vontade de fazer, porque ele acredita naquilo, porque aquilo dá prazer, de uma certa forma, para ele realizar. E
o inimigo, ele não quer isso, ele vai te impor, ele vai impor a sua forma de controle, de ação, de forma pela força, pela violência, pela imposição mesmo. E aí vai haver o quê? O ser humano vai tentar ir contra, e quem for contra será perseguido, será exterminado, será afastado, será isolado do sistema. Então, a inteligência artificial, ela será, sem dúvida, um veículo, uma ferramenta usada por esse último governo, o último governo da estátua dos pés de Daniel, que é formada de barro e ferro. Tem a direita e tem a esquerda, a democracia e o comunismo, né? E nós estamos vendo que os governos, as nações, elas estão sendo controladas, manipuladas por essa força invisível aos olhos, mas perceptível no campo espiritual, que é pelas potestades do ar, né? Que é pelo próprio Satanás, inflamando as mentes para que o ser humano mesmo se autodestrua, se automutile mesmo e se afaste cada vez mais de Deus, alcançando assim maior potencialidade de destruição, infelizmente. Porém, para nós cristãos, sabemos que quem estará no final, quando a coisa estiver extremamente caótica, confusa, complicada devido à ação de Satanás através desses homens, quem aparecerá? O próprio Senhor. O próprio Senhor voltará e redimirá a sua igreja, retirará a sua igreja. Os que ficarem ainda têm chance de rejeitarem o sistema bestial, o sistema do mundo, o sistema do anticristo, e se apegar a Jesus Cristo, ao que ele ouviu da palavra de Deus, e optar por ser mártir e não se entregar ao sistema da besta, implantando em si mesmo a marca da besta, o sistema da besta. Então, nós sabemos que o ser humano somente será salvo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo surgirá, voltará na hora exata para salvar o seu povo, para retirar o seu povo. E a terra passará por dores terríveis, que a Bíblia chama de grande tribulação, como nunca houve na terra. Porque Deus vai acertar contas com o próprio Satanás e com todos aqueles que acreditaram na sua mentira e seguiram a sua mentira e deram corda à sua mentira e trabalharam para esse sistema anticristão, anti-Bíblia, anti-Deus, anti-Espírito Santo, principalmente Jesus Cristo, porque o ataque é contra Cristo, porque a única forma de chegarmos ao Pai e ao Espírito Santo é por meio de Jesus Cristo, é crendo naquele homem judeu, nascido em Belém, lá em Israel, que pagou um alto preço ao morrer naquela cruz, ao se entregar naquela cruz como sacrifício, como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício, ele foi a oferta, a propiciação pelos nossos pecados. Havia uma dívida espiritual que somente um homem puro, sem pecado, incontaminável, poderia pagar. Na terra não havia homem algum com essa característica. Então Deus disse: eu mesmo vou descer na terra, eu mesmo vou nascer na terra, vou me tornar ser humano e eu mesmo vou resolver o problema do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio, pagou aquele preço, aceitou toda injúria, toda calúnia, toda blasfêmia, toda acusação injusta, calado, deixou-se ser crucificado para que eu e você tivéssemos a nossa pena removida. O sangue do Cordeiro é o que nos garante a libertação do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, o reino da luz, o reino do Senhor Jesus Cristo. Somente crendo que aquele sacrifício foi um alto preço que ele pagou por mim e por você, para que pudéssemos receber o perdão, para que a nossa culpa
fosse perdoada. Culpa de quê, gente? Culpa de quê? Dos nossos pecados. Eu e você já pecamos. Como que nós podemos dizer que nunca pecamos? Quem nunca mentiu? Quem nunca brigou? Quem nunca se irou, invejou, competiu, deixou de crer na palavra de Deus, no que Deus diz? Quem nunca já viveu afastado de Deus e resolvendo seus problemas de acordo com seus pensamentos, né? Porque o maior pecado, na minha opinião, é você não crer em Jesus, não crer na Bíblia, não crer na existência do próprio Deus, porque desse pecado descende os demais, porque sem Deus a gente desenvolve tanta sujeira no comportamento, no pensamento, no sentimento, né? E nas ações e reações. Então, Cristo, ele veio exatamente para pagar o preço do pecado. O pecado exigia um preço, qual? A morte do pecador. Todo bandido, todo criminoso merece uma prisão, merece uma disciplina, um castigo, não é verdade? Se alguém rouba, merece ser preso diante de Deus também. Se alguém peca, rouba, mente, desiste dele, merece o quê? Um castigo. E o pecado exigia, a lei exige isso. Então Jesus disse assim: eu vou assumir a culpa do homem pecador, eu vou assumir a sua culpa, e aquele que crer que eu assumi a sua culpa e que você só vai ser recebido porque eu comprei você, porque eu assumi o seu lugar, esse sim será salvo. Então Jesus Cristo, ele veio fazer isso diante das regiões espirituais, diante de si mesmo, porque ele é Deus, diante do Pai, diante do Espírito Santo, diante da sua própria santidade. Aquele que crê em mim, esse será salvo. Em mim e no que eu fiz na obra do Calvário e na ressurreição, Jesus Cristo trouxe a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre Satanás. A luz venceu as trevas, o dia venceu a noite, a vida venceu a morte em Cristo Jesus. Então, a santidade venceu o pecado e a sujeira. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. É tempo de se apegar com Jesus. A inteligência artificial vem aí misturada, ela vai se misturar com o ser humano, ela vai proporcionar curas impressionantes, curas da vista, de cegueira, vai fazer o homem aleijado andar, vai fazer o homem que não consegue mais falar, pensar ordenadamente, vai fazer com que o esquizofrênico seja equilibrado, vai curar as depressões, as ansiedades. Olha, vai fazer tanta coisa, mas não é pelo poder de Deus, é pelo poder do homem, da sua capacidade humana, ainda mais que o número do homem é 666, essa consciência de perfeição, de prosperidade, de capacidade. O número 6 é o número do homem. Foi no 6º dia que Deus criou o homem. Então o homem, ele vai se encher de si, ele vai buscar dentro de si mesmo e não de Deus todo o conhecimento. E como o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele pode descobrir esses caminhos sem o próprio Deus. Ele pode desenvolver a sua inteligência de maneira tal que alcance o que nós já estamos alcançando. Gente, a internet é impressionante. Esse celular me vendo, falando, gesticulando ao vivo, é impressionante. O avião é impressionante. As cirurgias são impressionantes. A tecnologia é impressionante. A gente não sabe, o ser humano conseguiu descobrir esses segredos. E pasme, a maioria desses homens não eram cristãos. Eles descobriram usando a sua própria mente, desenvolvendo a sua própria mente, fazendo testes e mais testes até conseguir chegar à tecnologia como está hoje, agora. Então, o homem sozinho, ele pode alcançar uma torre impressionante de conhecimento. Mas esse conhecimento, no final, vai ser usado por quem? Como a gente está falando? Pelo inimigo de Deus. O próprio inimigo de Deus vai manipular a mente do ser humano. Satanás vai perverter completamente a mente do ser humano e trazer grande prejuízo. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo voltará
colocará fim, e aí sim nós vamos iniciar 1000 anos de paz, alegria na presença de Deus nessa terra. Então, em Jesus você tem salvação. Fora de Jesus, você já perdeu. Você já é um derrotado. Sem Jesus, você está do lado errado. Procure o mais rápido possível estar com Jesus, viver com Jesus.